Olá, ópticos e optometristas de todo o Brasil. Sejam bem-vindos à nossa videoaula, a segunda parte da aula de óptica oftálmica. Quem não acompanhou a primeira aula, aproveite lá e acompanhe, deixe o seu like, deixe lá o seu recado, a sua pergunta aos colegas mais experientes que corroborem com a nossa fala ou coloque lá a sua opinião. De repente pode haver alguma discordância de alguma literatura ou outra e conto com a ajuda de vocês. Bem, dando início à nossa videoaula, através do CBO Educa, para todos os profissionais, principalmente da área de óptica, mas não deixa de que todos os profissionais também da área de optometria possam aproveitar um pouco dessa parte da ótica oftálmica, que é muito importante no nosso dia a dia. E aí, rapidamente, alguns conceitos básicos são importantes para o entendimento da lente. Então, vamos falar sobre a acomodação visual, sobre o ponto remoto e o ponto próximo. O olho consegue acomodar no ponto remoto, mantendo a imagem na retina, e consegue acomodar no ponto próximo, mantendo a imagem também na retina. O cristalino relaxado com a imagem na retina, o cristalino acomodado com a imagem na retina. Isso chama-se ponto remoto e ponto próximo. O ponto remoto da visão é 6,10 metros num ângulo de 5 minutos, que é o 20/20 da tabela de acuidade visual do Snellen, por exemplo. Então, ponto remoto, 6,10 metros, o cristalino totalmente relaxado, mantendo o foco da visão na retina. Ponto próximo de 33 a 40 centímetros, o cristalino já acomodando. Observe que aqui ele está relaxado, a espessura está mais fina, que ele está acomodado, a sua espessura está mais grossa, mas mantendo o ponto próximo, mantendo a imagem nesse ponto próximo na retina. Olhar para longe, olhar para perto, mantendo esse foco. Isso é a acomodação visual de uma forma simples e objetiva. Desde que aconteça essa situação, o paciente é considerado emétrope. E aí outros conceitos para a gente entender o que é ametropias, Ametropias são dificuldades visuais em que os raios de luz, ao passar pelo olho, não se encontram exatamente na retina. Vai haver um desfoque dessa imagem, porque os raios ou ficaram depois da retina, ou ficaram antes da retina, ou em pontos diferentes da retina. Então, ametropias são defeitos refrativos. O paciente, por algum motivo desses raios não chegarem exatamente na retina, vão ter dificuldade para enxergar. A sua etiologia, o A de ametropia está negando, metro significa medida, pia significa visão. Então significa visão fora da medida. A ametropia significa visão fora da medida. A classificação das ametropias são simétricas e assimétricas. O que são ametropias simétricas? São ametropias em que os raios de luz, depois de refratado pelos meios transparentes do olho, se formam em um único ponto antes da retina ou em um único ponto depois da retina. Então, chama-se ametropia simétrica, porque há uma simetria na convergência dos raios em um único ponto. Se for antes da retina, nós vamos ter a miopia. Se for depois da retina, nós vamos ter a hipermetropia. A compensação das ametropias simétricas ocorre com lentes convergentes, no caso da hipermetropia, e divergente, no caso da miopia. E aí nós vamos ter um paciente em que o ponto de luz gerou um foco depois da retina. Usa-se uma lente positiva convergente para trazer esse foco de luz exatamente para a retina. Então, como a lente é chamada de convergente, ela vai convergir os raios exatamente para este ponto. Aqui temos uma situação em que os raios, depois de refratados, se encontram antes da retina. Usa-se uma lente negativa. Observe que ela é divergente, ela vai divergir os raios antes de chegar no olho, fazendo com que esses raios cheguem exatamente na retina. Então, a compensação das ametropias simétricas, em que os pontos depois da retina e antes da retina se formam em um único ponto. E agora, o estudo das ametropias assimétricas, que na verdade são
os astigmatismos. Nós temos essa classificação dos astigmatismos, se classifica em 5 tipos de astigmatismo. Observe que, por que ela é assimétrica? Porque os raios, depois de serem refratados pelo olho, eles vão se formar em vários pontos na retina. Pode ser os vários pontos antes da retina, vários pontos depois da retina, alguns pontos antes da retina, alguns pontos depois da retina e assim sucessivamente. Na simétrica, os raios se convergem para um único ponto, antes ou depois. Na assimétrica, os raios convergem para vários pontos. E aí nós vamos ter o astigmatismo simples mióptico, astigmatismo simples hipermetrópico, astigmatismo mióptico composto, pode ser também astigmatismo composto por miopia, astigmatismo hipermetrópico composto, pode ser também astigmatismo composto por hipermetropia e o astigmatismo misto. Para a gente poder entender essa classificação geral dos astigmatismos, é importante classificarmos a posição do eixo. Por convenção, se anota o astigmatismo já na forma negativa. Normalmente aqui no Brasil você vai ver todas as RX, receitas ópticas de prescrição de lentes oftálmicas, de lentes que compensam essas ametropias simétricas e assimétricas, anotado cilíndrico de forma negativa. O esférico pode vir, dependendo de cada cliente, cada caso, lógico, positivo ou negativo, mas o cilíndrico só vem na forma negativa. Então, via de regra, todo cilíndrico negativo que estiver na posição de eixo de 0 a 30, de 180 a 150, a gente chama de astigmatismo a favor da regra. Plana menos 1 a 170, plana menos 1 a 20. Então, dentro dessa faixa aqui, são considerados astigmatismos a favor da regra. Essa faixa de 60 a 120, qualquer astigmatismo negativo entre esses eixos são considerados de astigmatismo contra a regra. Plana menos 0,50 a 60, plana menos 0,50 a 90, 95, 100, astigmatismo contra a regra. E do 31 ao 59, do 121 ao 149, a gente chama de astigmatismos oblíquos. Lembrando que tanto o astigmatismo a 45 como 135 são conhecidos como oblíquos puros, Então, astigmatismo contra a regra, astigmatismo a favor da regra, astigmatismos oblíquos e o oblíquo puro, que é o 45 ou 135. Então, essa é a classificação dos astigmatismos. E aí nós vamos ver por que os astigmatismos acontecem. Uma irregularidade na córnea, uma irregularidade no cristalino, ele já tem um astigmatismo residual, segundo as leis de Javal. Então, os raios, depois de refratado, eles vão se formar em pontos diferentes, Aqui está de uma forma didática, mas eles podem se formar em vários pontos. Então, o que acontece? Olhando essa imagem, lembrei agora do conoide de Sturm. Que é o conoide de Sturm? É justamente esse intervalo em que um ponto de convergência de luz para um outro ponto de convergência de luz. O astigmatismo vai gerar esse conoide, tipo um cone, Se você observar só desse ponto para esse, nós vamos ter um cone. Então, esse cone ele pode ser formado antes da retina, pode ser formado depois da retina, um depois da retina e outro antes da retina. Então, esse é o conoide de Sturm, que é justamente o ponto que vai formar o astigmatismo. Dentro desse conoide de Sturm, existe um chamado ciclo de menor confusão. O que é esse ciclo de menor confusão? É alguma região nessa área do conoide em que o paciente vai conseguir ter uma melhor visão. Isso não quer dizer que ele vai ser amétrope, nem que ele vai ter uma visão nítida. E aí você vai entender por que o astigmata, você pega um astigmata de plana menos 2 a 180, vai conseguir enxergar melhor do que um míope de menos 1.
né, por conta desse conoide e desse ciclo de confusão que de alguma forma, principalmente quando esse ponto se forma depois da retina, a acomodação pode funcionar fazendo com que essa parte chegue mais próximo da retina e essa parte se distancie, porque a gente sabe que a acomodação melhora a hipermetropia, faz ela diminuir, mas faz a miopia aumentar. Então são alguns estudos, né, que podem ser dados em outra oportunidade, mas só para salientar as ametropias simétricas, ametropias assimétricas, que são os astigmatismos. Esses astigmatismos vão gerar esse conoide e, consequentemente, o ciclo de menor confusão, onde vai ter uma melhor visão. E aí vamos fazer o estudo rapidamente, de uma forma simples, né, do astigmatismo simples mióptico. Por quê? Que é o astigmatismo simples mióptico? Toda vez que vem essa classificação simples, um meridiano vai estar na retina, o outro meridiano antes da retina. Se está antes da retina, é mióptico, astigmatismo simples mióptico. Então você vai ver sempre um RX plana menos 1 a 90, então nós vamos ter um astigmatismo simples mióptico contra a regra. Todo o eixo negativo a 90, né, de 60 a 120, ele vai ser considerado contra a regra. Plana menos 2,5 a 180, astigmatismo simples mióptico a favor da regra. E aí você vai entender no seu dia a dia, talvez você já tenha essa experiência, que os pacientes que têm o eixo contra a regra e oblíquo, eles vão ter mais sintomatologia, mais dificuldade para enxergar do que os pacientes que têm o eixo a favor da regra. Você vai ver um paciente de astigmatismo, vamos colocar esse de 2,5 a 180, muitas vezes o de plano menos 1 a 90, ele vai reclamar, ele vai ter mais sintomas do que um paciente de 2,5, numericamente é mais forte. Mas devido à posição do eixo, isso é minimizado, o conoide de Sturm, o ciclo de menor confusão. Então, o astigmatismo simples mióptico é quando um meridiano, um foco de luz é formado na retina e o outro antes da retina. O astigmatismo simples hipermetrópico é ao contrário, né? Lógico. É quando um meridiano, um foco de luz está formado na retina e o outro depois da retina. Astigmatismo simples hipermetrópico. Aqui parece uma aparente confusão, né? Mas não vai haver, porque lá no mióptico o esférico ficou zerado, aqui não. Então o que? Mais 1,75, porque passou da retina, então do mais 1,75 para o plano, restou ou tem uma diferença de menos 1,75. É como se aqui fosse plano e aqui mais 1,75. Então, uma forma de anotação, que é outro estudo que pode ser feito um pouco paralelo, não dá para comentar muito, porque senão a aula vai ficar muito extensa. Então, mais 1,75 para o plano, eu volto 1,75. E por isso, por convenção, se anota o astigmatismo sempre negativo, então ficou dessa forma. Mas se a gente fizer a transposição, o que é a transposição? É você fazer essa soma algébrica da dioptria sem alterar o seu valor dióptrico. Mais 1,75 menos 1,75 é igual a plana mais 1,75 eixo a 90. Por quê? Você faz a soma algébrica do esférico mais 1,75 com o cilíndrico menos 1,75 vai dar plano. Mais 1,75 menos 1,75 plano. O que está negativo passa a ser positivo. Eixo maior que 90 subtrai 90. Essa é a regrinha básica da transposição, que antigamente se usava o cilíndrico positivo, mas como eu falei anteriormente, se há hoje já uma convenção, né, se convencionou usar o astigmatismo negativo, e você encontra em toda a literatura na forma negativa. Um RX ou outra de algum que veio de fora, os optometristas mais antigos, você ainda encontra aí a anotação na forma positiva, mas por convenção, via de regra, se tornou uma regra anotar na forma negativa. E aí nós vamos ver o astigmatismo composto por miopia, né? Por que ele é composto? Então são vários pontos, focos de luz. A luz, ao passar pelos meios refringentes do olho, eles vão ser focalizados em ponto antes da retina. Aqui mais uma vez a gente pode olhar o conoide, que é essa região aqui entre esses pontos
de cada foco de luz. Então, se os dois focos estão antes da retina, nós vamos ter uma miopia composta, né? Então, aqui é exemplo, menos 1, menos 2, contra a regra, porque o eixo está 90, menos 3, menos 2, 25, a 180 a favor da regra, porque o eixo está a 180. Se fosse a 45, um astigmatismo composto por miopia oblíquo, um astigmatismo composto por miopia contra a regra, a favor da regra. Né? E aqui o astigmatismo composto por hipermetropia, em que os focos de luz, depois de refratados, eles se formam depois da retina. Aqui mais uma vez o conoide, né? E aqui seria até mais fácil esse paciente no ciclo de confusão, né? De menor confusão, se a acomodação funcionar, né? Esse cristalino aqui acomodar, trazer esses pontos mais para próximo da retina. Um paciente desse, dependendo da dioptria, pode até enxergar muito bem e não ter nem sintomas. Então, por isso é importante de entender a classificação desse astigmatismo. E assim, no olhar clínico, você olha um meridiano, como é que os dois estão depois da retina, são hipermetrópicos, é para ser os dois positivos, e aparece aqui, né, o esférico positivo e o cilíndrico negativo. É porque na transposição vai ocorrer o quê? Mais 4 com menos 1 vai ficar mais 3. Então, nós vamos ter aí os dois meridianos, um no mais 4, outro no mais 3. O mais 4 é o que vai estar mais longe. Então, via de regra, a gente anota como esférico meridiano mais positivo, que é mais 4. A diferença entre eles, que é o cilíndrico, já anota na forma negativa. Se eu tenho mais 4 aqui e mais 3 aqui, o mais positivo é mais 4. A diferença de 4 para 3 é 1, que já vem negativo com o eixo da força mais positiva, né? A forma de você montar dioptria através dos meridianos principais. Então, fica uma deixa aí nas suas pesquisas, nos seus estudos, vale a pena, né, tomar essa aula. E aí, por último, o astigmatismo misto. O astigmatismo misto ele é interessante, que para você matar ele de olhar na RX, de charada, é só você avaliar aqui. O cilíndrico sempre vai ser maior do que o esférico e os sinais vão ser diferentes, porque um meridiano vai estar lá depois da retina. Me desculpe falar meridiano, mas é por força do hábito em falar quando a gente está fazendo a conferência das lentes. Mas um foco de luz vai estar se formando depois da retina e um foco de luz vai estar se formando antes da retina, por isso que ele é misto. No composto, ou os dois estão depois ou os dois estão antes. No simples, um está na retina, o outro está depois e o outro está antes. Então, no misto, eles vão ficar separados, um distante. Então, aqui, mais uma vez, aqui é o tamanho desse conoide. E se o cristalino acomodar, ele vai trazer esse ponto para próximo da retina. Mas depois pode ser feita uma aula explicando isso com mais detalhes, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, mais 1, menos 3 a 180. Se eu for fazer a transposição, mais 1 com menos 3, menos 2... O que está negativo fica positivo, maior que 90 subtrai 90. Então, menos 2 mais 3 a 90 é igual a mais 1 menos 3 a 180. Classificação desse astigmatismo: astigmatismo misto a favor da regra, astigmatismo misto contra a regra. E aí a compensação do astigmatismo vai ocorrer nos astigmatismos simples com lentes plano cilíndrica. Nos astigmatismo composto e misto com lentes tóricas. Normalmente a gente usa muito o termo de lente tórica para se referir à lente de contato que vem com o astigmatismo. Mas toda vez que eu tenho ali um astigmatismo em que o esférico e o cilíndrico vai ser diferente de zero, eu vou ter uma lente tórica. E quando eu tenho o esférico plano e o astigmatismo, eu vou ter uma lente plano cilíndrico. Então, essa lente ela tem que ter duas curvaturas, né, para poder fazer a compensação dessas ametropias assimétricas. Um na vertical, por exemplo, e outro na horizontal. Os eixos sempre eles vão estar equidistantes a 90 graus de um meridiano. Então, se eu tenho um meridiano mais um no 180, o menos 2 vai estar no 90. Se eu tenho um meridiano no 10, o outro vai estar no 100. Então, por isso que a lente vem dessa forma, que é a lente cilíndrica que compensa os astigmatismos. Então,
ao ser refratado, eles vão aparecer em pontos diferentes. Ao colocar a lente cilíndrica, seja ela plano cilíndrica ou tórica, ela vai fazer com que esses raios cheguem exatamente em um único ponto na retina, melhorando assim a visão do paciente, né? Então, dando continuidade, vamos falar da presbiopia rapidamente, né? Que é uma redução fisiológica da amplitude de acomodação. Esse cristalino para longe, que é o infinito da visão, ele vai relaxar, para perto ele vai acomodar, relaxa, acomoda, relaxa, acomoda. Imagine 40 anos a gente relaxando e acomodando a visão, as N distâncias que a gente usa por dia, olha para longe, olha para perto, e são várias distâncias, 6 metros, 5 metros, 10 centímetros, 20, e assim sucessivamente. Vai haver uma redução fisiológica a partir dos 40 anos, o paciente perde esse poder de acomodar o ponto próximo da visão. Mais conhecida como vista cansada, a presbiopia decorre de uma perda de acomodação do cristalino, com redução de nitidez da visão de objetos próximos. Então, a pessoa enxerga bem para perto, a partir dessa idade ele pode precisar distanciar o objeto de leitura. Não confunda a presbiopia com a hipermetropia. Ambas são compensadas com lentes convergentes, que são as lentes positivas, mas elas têm causas diferentes, né? Então, essa deixa aí para a gente não fazer essa confusão. E aí vamos entrar agora diretamente nas lentes oftálmicas, que são essas lentes que são usadas para compensar essas ametropias, para melhorar a visão das pessoas. São lentes que dão vida, né? A pessoa que tem -1, -3, -4, -5, imagine se ele ficasse sem usar essas lentes que fazem com que essa imagem chegue exatamente na retina, dando nitidez. Então, o que são lentes? Lentes são meios transparentes, né? Capazes... Lentes são meios transparentes, limitada por duas superfícies paralelas, né? Então, as superfícies dessas lentes são paralelas, bem certinha na sua curvatura, e elas têm a capacidade de convergir os raios ou de divergir esses raios para um ponto chamado foco, né? Então, são utilizados nas ametropias simétricas e assimétricas. E aí, entendendo um pouco dessa lente, nós temos aqui a espessura central de uma lente, a espessura de borda de uma lente, a curva interna, né? Geralmente a curva interna ela é a curva negativa, ela é a curva côncava, a curva externa, que geralmente é conhecida como curva base, a curva que já vem pronta de fábrica, principalmente no mercado do CR39, que é muito tempo, né, já domina esse mercado. Quando eu entrei na ótica em 94, só se trabalhava lentes cristais e algumas delas vinham com a base externa, com a curva base na interna, e agora com a resina a maioria das lentes tem a curva base externa. Então nós temos curva externa, curva interna, espessura central de uma lente e espessura de borda de uma lente. Então nós vamos, essa é a composição de uma lente. Então nós vamos ver um pouco aqui sobre o prisma para a gente poder entender melhor como as lentes funcionam. O prisma é um pedaço de vidro polido formado por superfícies não paralelas que tem a propriedade de desviar o raio, né? O raio ao incidir por um prisma, ele é deslocado para a base e a imagem para o ápice. Então, no prisma, a luz se desvia para a base e a imagem para o ápice. Então, enquanto a lente oftálmica é um meio transparente limitado por superfícies paralelas, o prisma é um meio transparente, né, formado por superfícies não paralelas. E aí as lentes são o quê? Uma lente positivas e lentes negativas. Lentes positivas, elas são lentes unidas pela base do prisma. Então, lentes positiva é a união de prismas pela base. Por isso que uma lente positiva vai ter o centro mais espesso, mais grosso, e as bordas mais finas. O que é uma lente negativa? São lentes unidas pelo ápice dos prismas. Então, a união dos prismas pelo ápice forma a lente negativa. Por isso, a parte central da lente negativa é fina e as partes das bordas, né, a espessura de borda das lentes negativas são mais grossas. Lentes positiva mais grossa nas bordas, mais fina, lentes positiva mais grossa no centro, mais fina
nas bordas. Lentes negativa, mais fina na parte central e mais grossa nas bordas. Então, essa é a composição de uma lente positiva e uma lente negativa. Se você pegar aqui, no meu caso o óculos, que é uma lente positiva, e você colocar na frente do objeto, não sei se vai dar para você perceber que numa lente positiva, quando eu movimento ela para um lado, a imagem é movimentada ao contrário, né? Porque o que é o prisma? Ele desvia o raio para a base, mas a imagem para o ápice. Então, como a lente positiva ela é uma união de prisma pela base, o raio vai ficar central, mas a imagem vai ser deslocada para a parte mais fina da lente. Por isso que ao movimentar uma lente positiva, você vê que o movimento vai para um lado e o objeto, né, é deslocado ao movimento contrário. Se você pegar uma lente negativa, o movimento do objeto é de acordo com o movimento da lente. Se eu movimento a lente, o objeto vem a favor. Se eu boto a lente para lá, então muitas vezes você tem um paciente, de repente você encontra na rua, a lente quebrou e você quer ter menos noção se essa lente dele é positiva ou negativa, movimenta a lente na frente do objeto. Objeto contrário na lente do movimento, lentes positiva. Objeto a favor do movimento da lente, lentes negativas, né? Interessante que como esses prismas realmente a coisa ela vai só cada vez mais provando por A mais B o comportamento dessas lentes, né? E aí entra o centro óptico. O centro óptico pode se definir como o único ponto na lente onde o raio não sofre mudança de direção. Ele vai ter uma perda de velocidade, porque a gente estudou na aula passada que qualquer raio que vem no ar, ao atravessar o meio, ele sofre uma refração, uma perda de velocidade. Porém, quando essas lentes são, né, como o conceito da lente oftálmica diz, que elas são um meio transparente, limitada por superfícies paralelas, capazes de convergir ou divergir os raios. E aí toda lente, para ter qualidade, ela precisa ter um centro óptico, né? Então o centro óptico é o único ponto na lente onde esse raio vai sofrer menos, é uma área, uma região central onde essa lente vai ter qualidade, né? A visão nítida, ela é obtida através de um alinhamento central do centro óptico com a pupila, né? Então, esse centro da lente tem que coincidir exatamente com a pupila, que já é até uma aula que já foi dada no CBO Educa pelo professor Paulo Favro. Aliás, uma aula excelente, muito boa, vale a pena você assistir, né? E aqui tem a imagem mostrando, né, o centro da lente tem que coincidir exatamente com o centro da pupila, é onde o raio, né, perde velocidade da luz, porque ela está atravessando o meio, mas só que é desprezível, pode ser desprezada, esse desvio que ocorre ele é muito mínimo e é isso que vai manter a qualidade óptica da lente. É muito importante as medidas, né, que você deve tirar de altura do centro óptico, seja em visão simples, bifocal, progressiva, qualquer lente, você precisa centrar ela, alinhar com a pupila do paciente para que isso gere conforto e realmente faça o efeito esperado. E as lentes oftálmicas, elas vão se classificar quanto ao material, quanto à dioptria e quanto às suas curvaturas e quanto ao número de foco. Quanto ao material, isso é bem básico, né? A gente não precisa aprofundar tanto, mas eu quero só deixar claro que nós temos aqui as lentes inorgânicas, que são as lentes de cristais, e as lentes orgânicas. Observe que o índice de refração de cada lente, cada material tem seu índice de refração. Aqui nós vamos ter a densidade de cada meio. Observe que quanto maior o índice de refração, maior a densidade da lente, mais pesada essa lente vai ficando. E aí ela vai ter a constringência, que é a qualidade de valor AB. E aí a gente vai estudar na terceira parte esse valor AB de transmissão de cada lente. Então aqui só para vocês observarem, no caso das lentes orgânicas, R39, a lente de baixo índice, de médio índice, de alto, nós vamos ter o CR39 1.56, 1.61, 1.67, 1.74. Então observe que quanto maior o índice das lentes, mais pesado. Embora a lente de CR39, o material orgânico, ele seja bem leve, e muitas vezes, dependendo do tipo de lente, você nem consegue diferenciar tanto no rosto
o peso de uma lente. E observe outro detalhe, ó, quanto maior o índice, 523, 701, mais pesada é a lente e menos qualidade ela vai ter, né? Observe que o valor AB de uma lente de cristal é 58 e da CR39 é 58. A transmissão, né, o raio passa 93% dos raios de uma lente CR39 e na lente de cristal 91%. Quanto maior o índice, então a gente observa aqui através dessa tabela que quanto maior o índice de uma lente, ela vai ficar mais fina, gerando uma estética muito boa para o cliente, porém ela vai perdendo qualidade óptica, né? Ela vai ter alguma decomposição da luz na superfície, ela vai ser mais ruim para ter aquele conforto para o paciente. E aí na terceira aula a gente vai ver o que fazer para melhorar quando necessariamente você vai ter um paciente que tem uma dioptria alta e realmente você precisa partir para uma lente de alto índice. E aí a CR39, né, material que muitos, né, não consideram, só falam nas lentes especiais, mas se você olhar assim a grosso modo, ela sozinha é a lente de mais qualidade no mercado. Imagine associada a alguns tratamentos. E aí, quanto à classificação das lentes em dioptria, nós temos aqui a escala para prescrições ópticas, né, para as RX optométricas e as RX de outros profissionais que também podem fazer essa refração. Elas são classificadas de 0 em 0,25, 20 mais 25, mais 50, mais 70, e assim sucessivamente até 25 dioptrias para mais, 25 dioptrias para menos. Já os laboratórios, eles trabalham em escalas um pouco menores, né? Plano, 0,12, 0,37, mais 0,2, mais 0,37 e assim sucessivamente. Geralmente o laboratório usa mais essa escala. E o laboratório digital, com a Freeform, ele ainda vai usar escalas menores, como 0,6 e até 0,1, né? Então aqui é só para vocês entenderem como que as lentes oftálmicas, vocês só vão ver elas aqui nessa classificação em termos de prescrição, de receita óptica, com a diferença de 0,25. E aí nós vamos entrar aqui na curva base das lentes, né? Quanto à classificação da superfície. Então nós vamos ter aqui, ó, côncavo, convexo, convexo, convergente, positiva, côncavo, divergente, negativa. Sempre a parte interna da lente ela vai ser obrigatoriamente negativa e a parte externa da lente vai ser obrigatoriamente positiva. Se a parte externa é mais forte que a parte interna, a lente vai ser positiva. Se a parte interna é mais forte do que a lente positiva, ela vai ser uma lente negativa. Então nós temos aqui, ó, côncavo, convexo, bicôncavo, que são as lentes com os dois superfície, côncavo, plano, côncavo. Aqui é a mesma situação, aqui é a mesma situação e aqui é a mesma situação, só para você ter essa ideia das várias formas de curvatura que uma lente pode vir, dependendo da dioptria, dependendo do bloco, dependendo do índice de refração dessa lente. Então esse conhecimento ele é muito importante, a gente daria uma aula só falando dessas, né, dessas curvaturas dessas lentes, que é muito importante. Eu deixo ali até uma pergunta, né, até uma colocação, como que se está enfrentando hoje no Brasil, principalmente, que é a nossa realidade, essas diferenças de curvatura, porque a estética ela é importante, muito importante, um óculos bonito, bem feito, bem acabado, mas a qualidade visual ela não pode ser deixada de lado por conta da estética. Observe que ultimamente as armações elas tinham uma curvatura, né? Porque é considerado através de estudo que a melhor curvatura para o olho é a curvatura 6, a curva 6 de uma lente, ou a 6,5, então próximo da 6 ali são as lentes que vão ter um ângulo melhor de visão, né? Uma lente ali de curvatura 6, ela vai ter em média ali na sua região central 40 a 45 graus de ângulo de visão central numa curva 6, que é um ângulo muito bom para melhorar a visão. E aí as armações estão vindo muito retas, né? E tem obrigado os laboratórios a colocar lentes cada vez com bases mais retas, longe dessa base 6, né? Então,
uma maneira da gente conferir a base de uma lente através do esferômetro. Esse é um tipo de esferômetro que vai medir a base dessa lente, ele vai ser colocado aqui exatamente para ver qual é a base. Então é muito importante que você priorize a base que o paciente já está adaptado, que o paciente já usa. Se o paciente usa uma base 5 e aí de repente você manda um óculos para o laboratório e esse óculos vem na base 3, base 4 ou base 7, 8, a dioptria pode estar certa, as medidas podem estar corretíssimas, mas esse paciente não vai ter conforto com o óculos, ele vai reclamar. E é uma incidência que eu tenho observado muito no mercado, os óculos do paciente certinho, estética perfeita, mas devido à curva base, esse paciente não tem conforto, ele começa a reclamar e aí ninguém encontra o problema desse óculos e está lá na curva base. Então a curva base, observe aqui, que eu tenho uma diferença de mais 8 para menos 4, eu vou ter uma dioptria de mais 4. De mais 6 para menos 2, eu vou ter uma dioptria também de mais 4. De mais 4 para plano, eu vou ter uma dioptria também de mais 4. Eu tenho 3 lentes que eu posso fazer 4 dioptrias e vou ter 3 curvas diferentes. Então, qual a melhor curva, né? Qual a curva que mais se adapta, qual a curva que gera um melhor ângulo visual, uma lente muito aplanada ou muito curva, ela vai gerar aberrações cromáticas, ela vai gerar coma, que é uma situação dos raios oblíquos que passa sobre a lente, vai diminuir muito a qualidade óptica da lente. Temos que associar a qualidade óptica com a estética. Aqui na negativa, né, do mesmo jeito, igual falei para vocês sobre as curvaturas. Quando a curva externa é maior que a curva interna, a lente vai ser positiva. Quando a curva interna é maior que a curva externa, essa lente vai ser negativa. Então fica aí essa deixa, né? Eu espero que vocês que vão assistir essa videoaula, que estão assistindo, me comentem alguma coisa sobre isso, que alguém que tem laboratório, o que é que está se fazendo para poder melhorar essa situação. E aí nós temos as lentes quanto ao número de focos, né? Nós temos a lente monofocal, ela só tem um foco, né? Só tem um raio de curvatura. Nós vamos ter as lentes bifocais como o Tex, o Biovis, o Executivo e o Cryptoc, e a revolução das lentes, que é a progressiva, né? Então as lentes quanto aos focos, elas se classificam em monofocais, multifocais, bifocais e multifocal progressiva, né? Gosto muito dessa nomenclatura, né? Alguns livros você vai ver diferenciando, mas isso são coisas mínimas que uma literatura vai falar de um jeito, mas eu gosto mais da literatura que trata como multifocal bifocais e o multifocal progressivas. E as lentes monofocais, são visão simples, né? São conhecidas, lentes monofocais são visão simples, são lentes de um único foco, são aquelas que se destinam a um só campo de visão. Você pode usar, dependendo da idade, do tipo de dioptria, um míope de 20 anos vai usar uma lente monofocal, para longe, para perto, ela vai compensar porque a acomodação dele vai funcionar. E uma observação muito importante nas lentes monofocais, além da curvatura ideal para cada dioptria, são as lentes asféricas, que são lentes que podem produzir as chamadas aberrações esféricas, e a solução para esse problema é a construção de lentes cuja superfície não seja esférica. Então, uma lente esférica, ela vai gerar um astigmatismo marginal na sua periferia. A parte central vai ser boa, mas a periferia, se for uma dioptria alta, mais 4, mais 5, vai gerar ali um astigmatismo marginal que não vai ter muita qualidade. A lente asférica chega justamente para reduzir esse astigmatismo marginal e fazer uma curva, né, mais trabalhada para diminuir tanto a espessura como esse astigmatismo marginal que a lente vai produzir. Então, observe aqui uma lente comum, né, de forma esférica, e uma lente asférica com uma curva corrigida, bem trabalhada. Só que aí precisa ter alguns cuidados quanto a essa lente asférica em relação ao valor da dioptria, né? O termo correto é dioptria, não o grau, como popularmente as pessoas chamam de grau, e hoje se entende, quase todo mundo chama grau, mas o termo correto é dioptria. Mais uma dioptria, menos 2 dioptrias de astigmatismo, grau a 90, que é a posição que é colocada a dioptria daquele paciente, caso seja uma ametropia assimétrica, né? E aí os multifocais são lentes que possuem 2 ou mais campos de visão, né? Essas lentes que são
para corrigir a visão de longe, a visão de perto e a intermediária no caso das progressivas. E aí, quanto às lentes multifocais bifocais, nós vamos ter a Altex, o Biovis. A Altex ela é também conhecida como lente de base prismática inferior, porque a base é aqui para baixo. O Biovis, base prismática superior, porque a base é para cima. Então, o Biovis é conhecido como Biovis, Panoptic, Flat Top, base prismática superior. O Tex, base prismática inferior. E aqui o Cryptoc, como base prismática central, tem a película redonda, né? O Panoptic, o Biovis, ele já vem com essa película descentrada aqui para a parte nasal por conta da convergência. O Tex você pode rodar para fazer essa convergência. O Cryptoc você pode também aproximar para fazer essa convergência. E aqui a antiga trifocal, né? Foi uma lente que foi lançada para concorrer com o progressivo, né? Que teve essa guerra, o progressivo saiu na frente, lógico, uma lente que esteticamente é muito boa. Mas cá entre nós, em se tratando de campo visual, qualidade visual, os bifocais eles têm uma qualidade visual de campo, estou falando em termos de campo, não vamos criar polêmica com isso, melhor do que os progressivos, isso é sem dúvida. O progressivo ganhou muito pela estética, a modernidade, é computadorizado, surfaçagem digital, freeform. A gente vai até trabalhar na terceira aula sobre os progressivos e suas, né, várias formas tecnológica que temos hoje, mas esteticamente os bifocais foram perdendo campo, mas em termos de qualidade, você conseguindo encontrar a lente correta, né, para cada dioptria, que aí o bifocal já precisa da indicação correta para cada dioptria, né? E aí nós vamos trabalhar aqui só para que vocês entendam a escolha dos bifocais. Os bifocais, embora esteja bastante diminuída as suas vendas, mas ainda, dependendo da região do nosso país, ela ainda tem uma venda, ela aparece muito e é interessante que você saiba que bifocal escolher de forma correta. Então, a escolha do bifocal vai depender da dioptria, a força atuante no meridiano vertical e o salto de imagem dos bifocais. Aqui na literatura, o salto de imagem, o que é o salto de imagem? Essa mudança da visão de longe para perto. Numa base prismática inferior, que é o Tex, nós vamos ter aqui um salto de imagem de 22. No Biovis, nós vamos ter aqui um salto de imagem de 8. No Cryptoc, nós vamos ter aqui um salto de imagem de 14. No Executivo, que é uma lente que está em desuso, né, que é essa lente aqui, nós vamos ter um salto de imagem de 3. Então é a lente que tem um menor salto de imagem, bem confortável, mas ela é dividida bem ao meio, e aí esteticamente realmente vai faltar. Eu até me surpreendi num curso que eu estive agora, em uma região do Brasil, uma professora, né, estava usando um desses bifocais aqui, e eu achei muito interessante. Ela abriu mão da estética e se apossou da qualidade visual. Por isso que eu falei anteriormente que em termos de campo visual, um bifocal sempre vai ganhar de um progressivo, né? Sem polêmicas à parte, mas é só questão de entendimento. Então esse salto de imagem de cada uma dessas lentes é que vão provocar essa adaptação mais rápida. No Tex, por exemplo, se eu tenho uma dioptria, se a dioptria de longe é maior que a adição, se a dioptria de longe positiva é maior que a adição, eu vou indicar o bifocal Tex. Se eu tenho, por exemplo, com licença. Se eu tenho, por exemplo, uma dioptria de mais 4 para longe e a adição de 1, toda vez que a dioptria esférica de longe for maior que a adição, bifocal Tex, eu vou estar reduzindo esse impacto do salto de imagem, né? Em outra aula a gente pode até fazer um estudo mais apurado dos bifocais e mostrar com desenhos e com imagem como que acontece nesse salto de imagem, né? No Biovis, qualquer dioptria negativa para longe é Biovis. O Cryptoc, você não sabe qual colocar, se é o Tex, se é um Biovis. O Cryptoc você pode colocar que ele se adequa bem. O salto de imagem é ali 14, né, no intermediário, e ele aceita bem tanto as positivas quanto as negativas. E a escolha de bifocais de acordo com a dioptria,
De acordo com a força atuante no meridiano vertical, né? O meridiano vertical é a 90 no contra-regra. Então existe um cálculo que não vai dar para passar para vocês agora, senão a aula se estende muito, em que se uma lente ela tem plana menos 2 a 30, então eu quero saber a força atuante dessa lente no meridiano a 90. Então se aplica um cálculo para poder fazer essa avaliação. E aí P vezes 8 dividido pela adição é um cálculo que era feito antigamente justamente para calcular qual o melhor bifocal. Então P vezes 8, o que é P? P é o total de perto vezes 8, que é uma constante, dividido pela adição. Toda vez que você pega a dioptria total de perto, se eu tenho mais um para longe, a adição é 1, então o total de perto vai ser 2. 2 vezes 8, 16. Dividido pela adição, que é 1, eu vou ter um salto de imagem de 16, então a lente mais indicada seria o Cryptoc. Então, esse era um cálculo aplicado para você, ele dá o resultado do salto de imagem, e aí, de acordo com os valores de salto de imagem de cada lente, você aplicaria a escolha do bifocal mais adequado. Então, só para a gente ver a dioptria de longe na vertical, se eu tenho uma dioptria de mais 2, menos 3 a 90, adição 3, então qual é a dioptria de perto? Mais 2 com adição 3, eu vou ter total para perto mais 5 menos 3 a 90. Como essa dioptria já está a 90, né, já está ali na vertical, no meridiano vertical, eu já sei que eu já elimino todo o astigmatismo e aí eu só calculo como esférico mais 5. Então, mais 2 para longe, com mais 5 do total de perto, se eu aplicar lá na fórmula 5 vezes 8 dividido pela adição 3, eu vou encontrar o salto de imagem e o bifocal mais indicado, que seria aqui o Cryptoc. Eu tenho aqui menos 3 com menos 1 a 180, eu faço a transposição, né? Menos 3 com menos 1 dá menos 4. Com o eixo a 90, encontro o meridiano na vertical. O total de perto aqui com a adição 2,5 vai ser menos 0,50 com menos 1. Então, para me deixar a 90, eu faço a transposição menos 0,50 menos 1 a 90, eu vou ter o total de perto menos 1,5. Deu negativo, biovis, né? E aqui, toda vez que eu tenho um eixo A45, que eu vou colocar saber essa força de plana menos 2 a 45 no meridiano vertical, o que é que acontece? Quando eu tenho um oblíquo puro 45 ou 135, eu divido o astigmatismo por 2, né? Então, se eu tenho 2 a 45 a 135, plana menos a metade do menos 2, eu só vou ter menos 1. Com a adição de 2, eu vou ter um esférico aqui de mais 1. Ficou um pouquinho, talvez, confuso para você, mas depois eu posso mandar essa tabela ali depois para que vocês avaliem e pesquisem também, né? O professor Ney Dias, ele fala muito dessas questões do bifocais e é muito importante que a gente tenha isso para o nosso conhecimento, para que a gente possa estar adequando cada lente, a curva base, qual a lente mais indicada para cada dioptria, o índice de refração adequado. Então aqui nós fizemos um estudo geral sobre as lentes, né, monofocais e focais, o que são lentes positivas, o que são lentes negativas, qual a função dessas lentes, convergir, divergir, compensar, porque as lentes compensam, elas não corrigem. No meu caso aqui, a minha lente está compensando, estou enxergando bem. A partir do momento que eu tiro o óculos, eu volto a ter o mesmo problema refrativo. Então ela não corrige, ela simplesmente compensa. Então, meus nobres amigos e colegas da óptica e da optometria, eu agradeço muito pela atenção de vocês. A aula ficou um pouco extensa, mas espero que vocês gostem, curtam, comentam, estejam atentos às aulas do CBOO Educa e até a próxima aula, que é a terceira parte e última, e conto com todos vocês. Muito obrigado.